Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia. Bom dia. Bom dia, prof. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, tudo bem, Letícia? Tudo e você? Também. Ricardo, hoje vai ser atualidades, né? Atualidades, é. Tá bom, obrigada. O Rubão sempre posta o contrário lá, né? É de sábado, que é geografia, e segunda atualidades. Isso. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, David? Esperar mais uns 2 minutinhos aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Ô, professor, Oi. o senhor pediu para te lembrar falar sobre a Unasul, Ah, tá, verdade. Tá bom. Obrigado, Letícia. né? Bom dia, Ricardo. Tudo bem, Isa? Tudo. Já fez a enquete de geopolítica? Qual é que é, Isa? O baixinho nervoso morreu ou não morreu? Ah, a Coreia do Sul mandou que não morreu, você viu, né? Eles colocaram uma nota oficial, falou que ele tá bem. Mas sei lá, né? Tudo que vem da Coreia do Norte é de se suspeitar. Mas já apresentaram a irmã dele, né? Sim, sim. Pois é. Aliás, eu vou discutir um pouco com vocês isso hoje. Prof, vaso que é ruim não quebra. Fácil. Pode ser também, né? Boa, Ana, boa. Mas a irmã dele também não parece ser fluoxichere, não. É, tem uma cara de brava, você viu? Uhum. Bom, galera, acho que já dá pra gente começar já, enquanto o pessoal vai entrando. Seguinte, ó. A ideia da aula de hoje, pessoal, é finalizar, né, os aspectos de Brasil que a gente estava discutindo. E justamente, até por conta do que vem acontecendo na Coreia do Norte, prestar uma breve história, breve não, né, uma aula aí para vocês da relação, da onde que surgiu a Coreia do Norte, quem é a Coreia do Norte, o regime econômico, tal, enfim, e fazer uma espécie de comparação. Hoje em dia menos, assim, porque, assim, ano passado, as tensões entre Coreia do Norte e Estados Unidos estavam muito maiores, né, muito maiores. Esse ano está um pouco mais calmo, mas mesmo assim é um fato aí que pode aparecer bastante no seu vestibular, tá bom?
Galera, é o seguinte, ó, só antes disso, dentre as principais notícias que a gente teve, né, na sala de atualidades, eu sempre separo um tempinho para a gente fazer uma espécie de giro de atualidades aqui. Com certeza, a questão da briga política, né, que vem acontecendo no Brasil e que vem trazendo reflexos gigantescos. Para vocês terem uma noção, o dólar, ele chegou, galera, praticamente a 5,60 e pouco e ninguém mais fala nisso. O tamanho virou quase que normalidade já, né? O preço do dólar está tão alto assim. A gente está tendo, galera, um momento bem tenso, tá? A gente vai discutir hoje que a gente estava traçando o Brasil no século XXI, nas questões políticas principalmente. A gente vai chegar no impeachment da Dilma, claro, tá? E a gente vai ver que o impeachment da Dilma foi por crime de responsabilidade. E existem crimes de responsabilidade que foram cometidos pelo Bolsonaro e até possibilidade de crime comum, que aí pode ocorrer o impeachment também, mas o impeachment é muito mais rápido, muito mais acelerado. A gente vai entender como já, tá bom? Então, ó... Então quer dizer que você não é patriota, então? É claro, eu sou um comunista, doutrinador aqui, ó. Quero destruir o Brasil. Tá bom, professor. Nossa, esse país é uma piada. Enfim, só desabafar. Desculpa, gente. Bom dia. Galera, é o seguinte, ó. Mas antes de chegar nisso, a gente estava discutindo, né, sobre o Brasilzão. Se eu não me engano, eu parei com vocês nos anos 2000, na eleição do Lula, né, e falei sobre a crise econômica que o Brasil vinha passando. Aliás, a gente viu, né, o crescimento econômico e tal, beleza. A gente chegou na crise de 2008. A crise de 2008, ela causou uma recessão no mundo. E aí, o ex-presidente Lula falou que a recessão, ela seria só... Como que seria a onda de crise no Brasil? E ele disse que, na verdade, não seria uma onda de crise, seria só uma marolinha que afetaria a economia brasileira, né? A gente está sentindo a marolinha até hoje, mas enfim. O que ele fez, galera, para o Brasil não sentir essa crise econômica? O Brasil, pelo menos, sentir menos essa crise econômica. Ele fez um incentivo ao consumo. Lembra como? Redução do IPI, programas de financiamento em 72 vezes, 84 vezes, ou seja, não existia essa coisa de ficar pagando um carro em 5, 6 anos. Isso foi depois do governo Lula, tá? Facilidade do crédito, redução da taxa de juros. Então, o Brasil, ele conseguiu, sim, não sentir a crise naquele momento, só que, assim, foi um momento de irresponsabilidade fiscal muito grande. Tá? A gente chama... Essas medidas que ele tomou, a gente chama de medidas anticíclicas. Lembra, né? Fazer o país entrar no ciclo virtuoso da economia. As pessoas consomem, se elas consomem, as empresas têm lucro, se as empresas têm lucro, elas contratam funcionário, fazendo com que tenha mais consumo, mais lucro, mais contratação, e assim entra no ciclo virtuoso, tá, da economia. Essa era mais ou menos a ideia que o Brasil tinha. Se eu não me engano, eu só pedi para vocês lembrarem para mim o que foi o Unasul, mas eu nem comecei o governo Dilma, né? Não comecei. Eu acho que não. Prof. Tá bom, obrigado. Cara, é o seguinte, ó, outra questão bem importante, geopoliticamente falando, é que nos anos 2000, praticamente toda a América Latina como um todo, ela estava inundada de governos de esquerda. E isso eu já comentei com vocês na aula de... Calma aí. Na aula de Venezuela. Lembra que a América Latina, toda ela estava combatendo o que a gente chamava de neoliberalismo, o consenso de Washington. Alguns de maneira mais radical, que é muito mais intervencionismo estatal, contra o imperialismo norte-americano, etc., que a gente vai chamar que são os países bolivarianos. E aí eu cito para vocês que as grandes lideranças da América do Sul são Bolívia, com Evo Morales, Equador do Rafael Correa e Venezuela, né, do Hugo Chávez, aí sim a grande liderança. E dos mais moderados, a gente pode colocar o Nestor e a Cristina Kirchner, o Lula e a Dilma depois, e no Uruguai, o Pepe Mujica, tá bom? O que acontece, galera? O Unasul, ele estava no momento, então, o que foi esse Unasul? Ele foi um bloco político, isso aqui é super importante, tá? Porque eu sei que muitos de vocês confundem com o Mercosul. O Unasul não é um bloco econômico, o Mercosul sim. E, aliás, ó, até esqueci de comentar com vocês, vocês viram que a Argentina, por decisão própria, saiu, assim, entre aspas, do Mercosul? Professor, sério? Sério, Sexta-feira, o então presidente da Argentina, chamado Alberto Fernandes, que tem como vice uma moça mais conhecida, que é a Cristina Kirchner, ele pediu para não participar mais das negociações do Mercosul. Como assim, professor? A Argentina saiu? Não. A Argentina vai continuar no Mercosul. Só que eles não querem mais novas negociações, porque o Mercosul... Vamos observar, galera, quem são as lideranças do Mercosul hoje? A gente tem o Benítez, que é o presidente do Paraguai, temos o Bolsonaro, né, que é o presidente do Brasil, no Uruguai, o Lacalle Pou,
que é visto como um cara mais centro-direita também, um cara mais liberal, e a Argentina com Alberto Fernandes. A Argentina, ela está completamente isolada do ponto de vista econômico e político. É o único governo de esquerda, efetivamente, dentro dos países do Mercosul. A Venezuela também é do Mercosul, mas está suspensa. E a Bolívia, ela está em processo de ingresso, mas ainda não entrou, tá? Então, o Alberto Fernandes, por se considerar isolado, falou assim, gente, ó, eu vou continuar participando do Mercosul, beleza, mas primeira coisa, eu estou muito mais preocupado com as questões internas aqui no meu país. Covid-19, recessão econômica, hiperinflação, e vocês estão muito liberaizinhos para mim. Vocês querem fazer acordo de livre comércio com o Canadá, com os Estados Unidos, Coreia do Sul, esses produtos vão entrar no meu país, vão destruir a minha economia local, gerando mais desemprego e tudo tal. Então, o que a Argentina falou? Que tudo que já estava valendo, beleza, continua valendo, mas que novos acordos ela não vai participar. Ah, beleza, deixa a Argentina de lado. Não é assim. Por quê? Porque o Mercosul, ele tem uma regra. Aliás, praticamente todos os blocos econômicos têm essa regra. Para um novo acordo valer, todos os membros plenos, os membros efetivos, têm que concordar com a medida. Então, por exemplo, vamos falar que o Mercosul ele está querendo fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Cara, o Brasil não pode fazer isso sozinho. O Brasil faz parte do Mercosul. Então, para que ele tenha um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, tem que ter autorização do Uruguai, do Paraguai, da Argentina e do Brasil, obviamente. Tá? Se um deles fala não, a coisa já não acontece. Então, não é que a Argentina, beleza, não vou fazer, pode fazer vocês. Por quê? Porque se a Argentina não participar, não ratificar, não assinar, o acordo não vale. Ou seja, a gente está tendo, galera, um momento bem tenso, inclusive geopoliticamente na América Latina. Tá? A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial. A Argentina é uma das grandes lideranças do Mercosul e ela, saindo das negociações, é um enfraquecimento do Mercosul, com toda certeza. A questão é, será que o Mercosul, o presidente, o presidente rotativo do Mercosul é o Paraguai, por enquanto, cada 2 anos muda, está sendo o Paraguai agora. Falou que decisões teriam que ser tomadas, discussões teriam que ser sofridas, tá? Não, Dani, foi um pouquinho antes, tá? Vou falar sobre isso. Decisões, elas terão que ser tomadas, terão que ser adotadas aí no caso. Qual que vai ser essa decisão? Talvez uma suspensão da Argentina. Talvez, não sabemos, tá? Eu particularmente aposto nisso. Até porque, vamos tentar pensar um pouquinho mais em questões pessoais, né? O Alberto Fernandes, ele foi eleito contrapondo completamente o ideal liberal. Não sei se vocês se lembram, na festinha do Alberto Fernandes, ele apareceu com um monte de gente fazendo um Lzinho de Lula livre, obviamente provocando o Bolsonaro. Tá? Então as relações entre Brasil e Argentina, elas estão bem deterioradas. E lembrando que a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial, mas é o parceiro que a gente exporta coisas de maior valor agregado. Para a China, o que a gente exporta? Ferro e soja. Para os Estados Unidos, produtos primários também. A Argentina é o único país que a gente exporta manufaturados. Então, se eles entrarem numa crise, já estão, né? Isso compromete bastante a nossa economia. Mas se eles saírem no Mercosul, dificultar ainda mais o intercâmbio comercial com eles, a nossa indústria vai sofrer muito. Tá bom? Fala aí, Letícia. Não, eu ia perguntar o que o senhor já disse mesmo. Obrigada. Ah, tá bom. Ok. Então, pessoal, o que vai acontecer? O Unasul, então, sim, ele foi criado, na verdade, em 2005, mas ele foi ratificado em 2008. Qual que era a ideia? Um bloco político para investimentos em infraestrutura. Pegava todos os países da América do Sul, que na época eram praticamente governos de esquerda. Tá? A ideia não era fazer um acordo de livre comércio, não. Era desenvolver a infraestrutura. Por quê? A gente sabe que a infraestrutura é um dos gargalos econômicos. Não só, gargalo assim, é uma coisa que atravanca o crescimento econômico. Não só do Brasil, mas de praticamente todos os países da América Latina. Então a ideia deles era se juntar e fazer uma espécie de infraestrutura em comum. Uma infraestrutura que beneficiaria a todos. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu desenhar aqui, ó, América Latina. Parece um rim, mas é América do Sul, perdão, esquemático, tá? A gente tem, por exemplo, aqui, o nosso Brasilzão e o restante da América do Sul. Beleza. Cara, o Brasil, ele faz muito comércio, por exemplo, com a China, que tá aqui. Quando a gente precisa fazer comércio com a China, o que a gente faz? Sai o naviozinho do nosso porto,
dá toda a volta aqui pelo sul e faz isso aqui. E se nós construíssemos uma ferrovia que vai ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico? Olha que interessante, galera, essa proposta. Interessante tanto para os países aqui do Pacífico, isso aqui ia acabar no Peru, tá? Quanto para o Brasil. Isso aqui ia chegar no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro até o Peru. Cara, seria perfeito para a infraestrutura dos dois, tá? Para a América Latina. Essa ideia dessa ferrovia, ela foi pensada pelo Unasul. Isso que eram esses projetos de infraestrutura em comum. Então, fazer, por exemplo, uma hidrovia que conectasse a América do Sul como um todo. E dava certo essas propostas. Por quê? Assim, na verdade, nunca foi colocado em prática, mas a ideologia, ela dava certo. Porque eram todos países parceiros. Eram todos países que pensavam de maneira mais à esquerda. Alguns mais moderados, alguns mais radicais. Mas todos eles ali mais à esquerda. O que acontece, galera? O Unasul, hoje, em 2019, o Unasul é substituído pelo ProSul. Hoje não existe mais o Unasul, tá? Por quê, professor? Vamos ver. Quem vocês acham que não gostava dessa coisa de comunista aí, de Unasul? Ele mesmo, né? Que é isso, pô, Unasul, coisa de comunista, coisa feita pelos governos de esquerda, não sei o que lá. O Unasul, então, hoje, ano passado, aliás, né? Ele deixou de existir e ele foi substituído pelo ProSul. A ideia é exatamente a mesma, só que com um caráter mais liberal. Obviamente, alguns países não foram convidados, a exemplo da Bolívia, a exemplo da Venezuela, né? Com toda certeza. Então, o ProSul hoje é um bloco político que o Brasil faz parte, que prevê não mais a junção dos países contra o imperialismo estrangeiro, a favor do reforço da infraestrutura local, mas sim programas políticos de atração de investimentos. Obviamente, o Alberto Fernandes também não fez parte, tá? Ele não foi convidado, não faz parte do ProSul. Mas o Brasil hoje não é mais signatário do Unasul, coisa de comunista, tá? Fala aí, Breno. Professor, tem um projeto chinês, não tem? De fazer essa ferrovia, acho que eu li isso há 1 ano, 2 anos, de fazer uma ferrovia para facilitar o comércio entre Brasil e a China, não é? Que seria financiado pela China. Sim. A ideia... Perfeito, Breno. A ideia, ela surgiu com o Unasul. Só que a China, quando observou isso aqui, a gente vai ter aula sobre China para falar um pouquinho mais. A China tem um projeto até 2049, que vai ser quando vai completar 100 anos da Revolução Chinesa, gastar 100 trilhões de dólares em infraestrutura em outros países. Esse grande projeto da China de gastar em infraestrutura em outros países, ele já vem sendo feito na África. A China ela constrói portos, ferrovias, rodovias, etc., em troca de matéria-prima. Está dando muito certo para a China, com toda certeza. Tá? Eles conseguem pegar muito ferro, ouro, petróleo, um preço bem baratinho. Esse plano econômico da China chama a Nova Rota da Seda. Essa Nova Rota da Seda ela promete gastar 6 trilhões em infraestrutura em outros países. Uma das coisas que a China pretendia investir era justamente nisso aqui, nessa ferrovia. Só que, de novo, quando o Brasil estava mais associado a governos menos alinhados aos Estados Unidos. Hoje, com o Brasil completamente alinhado aos interesses americanos, talvez economicamente, se valer a pena, os chineses até façam. Mas eu duvido, galera, que isso vai ser feito pelo menos a curto. Imagina na cabeça do Bolsonaro, chinês investindo no Brasil em ferrovia. Esses comunistas, tá? Essas coisas, tá? Então, eu particularmente duvido que isso vá acontecer. Mas a ideia realmente, né, existia. Essa ferrovia, ela ia ser todo com investimento chinês. Não vai mais acontecer, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, galera, do Unasul e tal? Tá. Então, isso foi a geopolítica da América Latina nos anos 2000. União, governos de esquerda, tudo tal. Só que, se por um lado, esses governos eles conseguiram bastante reduzir a desigualdade social, incentivar o consumo do mercado interno, eu diria para vocês que grande parte deles cometeu 2 erros. Primeiro, irresponsabilidade fiscal. É muito bom você gastar quando as commodities estão valendo um monte. Ferro, ouro, petróleo, soja, tal, valendo um monte.
Agora, quando começa a cair por conta do cenário externo, precisaria ter tido uma reformulação das políticas econômicas, um ajuste fiscal maior, vamos tentar, enfim, controlar um pouco mais as nossas contas públicas e tal. E outra coisa, principalmente os países mais radicais, né, os mais bolivarianos, eles contavam muito com a exportação dos seus produtos primários, que estava valendo muito. Quando ela cai, são países muito interventores, são países que não dão muita liberdade econômica. Então, do ponto de vista de mercado externo, eles praticamente não atraem investimentos estrangeiros. É mais ou menos o que o Brasil passou também. E olha que o Brasil é um país, né, na época, a quinta população mundial, na época, a sexta, chegamos a ser a sexta economia mundial, hoje somos a oitava. Então, o Brasil é um baita país. Só que é um país muito interventor. É um país que tinha uma irresponsabilidade fiscal muito grande e que atuava muito, principalmente nas suas empresas nacionais. Então, o que vai acontecer, galera? A gente vai ter, inicialmente, né, em 2011, que é quando começa, 2010 até 2014, o primeiro mandato aí do governo Dilma, tá? O governo Dilma, galera, ele vem, assim, praticamente repetir os mesmos atos que o governo Lula. Praticamente a mesma coisa, tá? Então, a gente vai ter altos gastos públicos, intervenções nas estatais, subsídios econômicos e subsídios econômicos. Isso aqui foi a linha do primeiro governo Dilma, digamos assim. O mundo não estava bem ainda, tá? Era um mundo bastante complicado, bem complicado assim economicamente, em que a gente tinha uma queda do poder de consumo da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, enfim, dos países mais desenvolvidos, e a ascensão dos países emergentes. A Dilma não queria perder essa onda de ascensão. Então, o que ela fez? De novo, irresponsabilidade fiscal. Gastou muito mais do que poderia. Um ponto bem importante que a gente tem que levar em consideração também é que a Dilma, galera, ela era muito menos hábil do ponto de vista político do que o Lula, com toda certeza. Quando a gente fala, a gente pode perceber isso hoje bastante também, né? Quando a gente fala de um presidente, ele tem que ter um poder de convencimento, um poder de agregação muito grande. Quem não tem esse poder de agregação acaba desagradando bastante o Congresso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem a Dilma na época. Estava sendo votado uma reforma do Código Florestal. Talvez era atualidades na época, né? Hoje em dia nem mais atualidades. Mas, basicamente, a ideia era que você ia ter, por exemplo, um aumento das áreas em que existe a possibilidade de desmatamento. As áreas de preservação permanente. Vou dar um exemplo para vocês. Você não pode fazer nenhum tipo de plantação em áreas de encosta, porque se você desmata a área de encosta, isso acelera o processo de erosão. Você não pode fazer nenhum tipo de plantação na mata ciliar, que é a mata que acompanha a beirada dos rios, porque senão você desmata, gera erosão, assoreamento, uma série de problemas ambientais. Você não pode fazer desmatamento em porcentagem de alguns biomas. Por exemplo, se você compra uma fazenda no Cerrado, você só pode plantar em 80% dela. 20% tem que ser uma área de preservação permanente. Na Amazônia, você só pode plantar em 20% da área que você compra. 80% é área de preservação permanente. Então, toda vegetação, toda área que você compra, que é uma vegetação nativa, você não pode desmatar. Você tem que ter uma área de preservação, tá? Isso ia ser mudado. Isso estava sendo votado pelo Congresso para ser mudado. Obviamente, a gente sabe que a bancada ruralista do Congresso, ela tem uma força muito grande, até hoje, com toda certeza. Então, passou o projeto dessa reforma do Código Florestal, aumentar as áreas de desmatamento, passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado. O que a Dilma fez? Não é que ela vetou trechos do Código Florestal, ela vetou inteiro o Código Florestal. Falou, não, nada disso vai passar. Cara, de verdade... De novo, entendi, o professor ele falou que ele é a favor do desmatamento. Não falei isso. Não falei isso, tá longe de mim. Mas você não pode vetar uma coisa inteira que venha do Congresso sem sofrer algum tipo de retaliação, tá? Por mais que eu considere os motivos legítimos, você não pode vetar tudo isso
sem sofrer nenhum tipo de retaliação. E aí passou, né, de novo pela Câmara, pelo Senado, eles mudaram um ou outro artigo, ela foi lá e vetou novamente. Ela vetou 2 vezes, galera, que é o máximo que ela pode fazer. E aí, obviamente, a gente tinha uma presidente que não conversava com o Congresso, uma presidente que não que vetava todas as coisas que vinham. Olha a diferença, né? Enquanto o Lula pagava um mensalão para os caras aprovarem o que eles queriam, a gente tinha a Dilma que vetava completamente tudo que os caras falavam. Ah, não gosto disso aqui, não. Que não participava de reuniões, por exemplo, com líderes da Câmara, líderes do Senado. Então, pouco a pouco, ela foi perdendo esse apoio político que ela tinha. Tá? E, obviamente, ela era, né, muito menos carismática do que o Lula. Professor, você não acha que tinha um pouco de traços de machismo aí? Claro que sim, tá? Acho que sim. Acho não, tenho certeza que sim. Tinha, sim, traços de machismo nesse combate, né, que o pessoal fazia da Dilma. A gente via, assim, que até mesmo os xingamentos que eram feitos contra o Lula e contra a Dilma eram completamente diferentes. Enquanto o Lula chamava de bandido, a Dilma é vaca, percebe? Então, até na questão dos xingamentos que faziam para os presidentes eram bastante diferentes. A Dilma, então, ela fez essas políticas e não tinha muito apoio do Congresso. Fato é, galera, o nosso dinheiro estava acabando, digamos assim. Esses altos gastos públicos para sustentar o Brasil em uma crise internacional. Estava acabando as reservas financeiras. Intervenções às estatais. A gente teve, galera, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro aqui para vocês, que é o caso da Petrobras. Na Petrobras, o petróleo estava valendo pouquíssimo no cenário internacional. Aliás, perdão, estava valendo muito no cenário internacional. Crise do petróleo, produzindo cada vez menos, tudo tal. O que a Dilma fazia? Porque se fosse uma empresa com livre concorrência, sem intervenção no mercado, o que ia acontecer? Sobe o preço do petróleo, consequentemente, a Petrobras vai aumentar o preço nas refinarias, e se aumenta o preço nas refinarias, você vai acabar fazendo com que a população pague mais caro pelo combustível. E isso vai gerar inflação. Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Geralmente, o preço dos combustíveis, ele serve também para dar uma controlada na inflação. Quando o combustível está baixo, toda a produção de mercadorias, toda a circulação de mercadorias fica mais barata, consequentemente o produto vale menos. Se o preço do combustível está alto, isso vai fazer com que o custo seja repassado para o mercado consumidor, que vai gerar um produto mais caro, consequentemente inflação. A Dilma estava extremamente preocupada com a inflação. O que ela fez? Petrobras, eu sei que você está importando petróleo a um preço mais alto, mas você não vai poder aumentar o preço nas refinarias. Mas a Petrobras estava tendo prejuízo? Sim, estava. A Petrobras trabalhava, galera, mensalmente tendo prejuízo, tá bom? Olha que coisa. Se a Petrobras tinha prejuízo, imagina que investidor ia querer investir na Petrobras. Ninguém, galera, tá? Essa é a grande verdade. Então a Petrobras, pouco a pouco, foi perdendo até o valor na bolsa. Uma ação na Petrobras, ela já chegou, galera, a custar próximo de 90 e poucos reais. Chegou no determinado momento do governo Dilma, a ação da Petrobras estava o quê? 15, 16 reais. Tá, ela perdeu muito valor de mercado, justamente por conta dessas intervenções estatais. Investidores estrangeiros não gostam de empresas que tenham algum tipo de atuação do Estado. Mas qual que é a justificativa que a Dilma dava para conseguir fazer isso? Simples. Assim, gente, a Petrobras é uma empresa estatal. Uma empresa estatal não é para dar lucro. Uma empresa estatal é para servir socialmente a população. Se a gente tem uma empresa, então, que está tendo o petróleo custando muito caro no cenário estrangeiro, eu não vou repassar esse custo para vocês. Se a gente tem a Petrobras, é justamente para o governo ter o prejuízo e fornecer um combustível barato para a população. Você acha que essa visão está certa? De novo, são opiniões. Minha opinião, tá? Não quer dizer que está certo. Eu, particularmente, concordo um pouco com a premissa que ela tinha, mas não tão exagerado da maneira como ela fez. Na minha concepção, uma empresa estatal, além de dar lucro, que seria legal se ela desse lucro, com toda certeza, ela tem a função de promover um papel social na sociedade. Né? Então, se é assim, por que você tem um parque municipal? Parque não dá lucro. Você vai ter aquele parque para quê? Para ter prejuízo? Olha que absurdo, você está dando prejuízo para a população. Porque tem... Não é assim, tá? Então, assim, tudo que é estatal, tudo que é do Estado, tem um valor social e um valor econômico. Muito legal se der lucro, mas se der prejuízo, mas o valor social for benéfico, não vejo nenhum tipo de problema, tá? Na minha opinião. É que, na minha opinião também, acho que ela exagerou bastante no caso da Petrobras. Altíssimas intervenções, gerando uma queda do preço das ações muito grande. Beleza? Ok. O que vai acontecer, galera? Bem no finalzinho do seu governo,
a gente vai ter como consequência, as consequências aí do seu governo, má relação com o Congresso e aumento da inflação. Estava azedando o negócio. Estava azedando, tá? Os índices econômicos não eram bons. Ela já estava promovendo uma queda de popularidade. A gente tem que perceber também, galera, que os discursos da Dilma não eram muito coesos, né? Se você procurar no YouTube aí, da mesma maneira que o Bolsonaro também não é, a gente sabe, né? Mas se você procurar aí no YouTube, existem várias declarações que são meio complicadas, tá? Tipo, quem ganhar não vai ganhar, nem perder, vai só perder, não vai ganhar, tal. Das mulheres sapiens, que sempre existe um cachorro atrás do menino. Enfim, alguns discursos aí bem complicados, tá? Em relação a ela. Mas, é muito fofo. Mas fato é, galera, tava vindo a relação dela com o Congresso. Quando a gente teve uma eleição, a eleição, né, em 2014, a gente teve um momento ali em que foi confrontado Dilma e Aécio. Eu lembro bastante, eu já era bem crescidinho aí na época, e aí eu gostava bastante de política já, né? Talvez, assim, tenha sido a primeira eleição para presidente que eu tenha... Não, a de 2010 também, vai. Mas uma das primeiras aí, eleição para presidente, que eu efetivamente participei, fui atrás, corri e tal, me interessei. E era muito grande, galera, a diferença que você tinha de pensamento, tá? O Aécio, ele estava sendo visto como um cara que ia salvar o Brasil dessas interferências estatais, que ia ter uma relação boa com o Congresso, que ia controlar a inflação. E a Dilma falava, gente, mas vocês estão reclamando da inflação, mas a inflação está em 5% ao ano. O teto é 6,5%. Eu nem acima da inflação tô. E aí eu lembro bem do discurso, né? Que o Aécio falou assim, Dilma, o Brasil está sim correndo risco de inflação. Eu quero saber o que você vai fazer para controlar. Ele falou assim, olha, Aécio, se quando eu for eleita, a inflação ela não vai subir acima de 6,5%, nem que a vaca tussa. Um ano depois que ela foi eleita, a inflação subiu para 11%. E já vai entender por quê, tá? Eu lembro também no debate, sensacional a resposta, galera. Tava tendo um debate, assim, foi o da Globo, né? Acho que foi do segundo turno, o último. E aí tinha alguns convidados que faziam perguntas, né, para os candidatos e tal. E aí tinha uma economista acho que tinha lá pelos seus 50 e poucos anos, e ela estava discutindo a dificuldade de inserção dos mais idosos no mercado de trabalho. Falou, olha, eu sou uma economista, formada, acho que era para FGV, enfim, eu trabalhei não sei aonde, mas agora, como eu estou mais idosa, eu tenho um preconceito muito grande de me colocar no mercado de trabalho. O governo tem algum plano para inserção dos mais idosos na economia? Aí e era uma pergunta tipo tete a tete ali, né? Ela olhou e falou assim, olha, a gente tem vários planos de requalificação profissional. Você pode fazer o Pronatec. Vocês sabem o que é o Pronatec, galera? O Pronatec é um programa de criação de cursos técnicos. Então, ela estava falando para uma senhora de 50 e poucos anos, plenamente formada pela FGV e tal, para fazer um curso técnico. Então, obviamente, essas coisas iam fazer ela perder popularidade, tá? Obviamente. Mas ela conseguiu ser reeleita. E ela foi reeleita, aliás, para um mandato. Ela conseguiu ser reeleita com uma disputa muito grande. Se eu não me engano, foi o quê? Foi 50, alguma coisa, ou 51, alguma coisa, a 48, alguma coisa, tá? Eu lembro que quando começou a apuração, o Aécio estava na frente no segundo turno. E aí ele tinha feito uma festa já, procura a foto depois, é engraçado. Tava ele fazendo uma festa e tal. Aí, bem no finalzinho, começaram a apurar as urnas do Nordeste, e obviamente a Dilma, o PT é muito mais forte no Nordeste, né? Dela foi lá, virou o jogo e foi eleita. E aí tava ele assim, ó, uma fotinho de triste, inconformado. E aí até ficou um meme, né? Porque ele não aceitou a derrota dele, falou que tinha burlado as urnas e tal. Aí ficou, se a Dilma cair, quem assume é o Aécio, agora quem assume é o Aécio, porque tipo, ele não aceitava ter perdido, né, as eleições. Mas fato é, galera, que o segundo mandato ele já começou extremamente complicado. E a Dilma no primeiro mandato foi uma coisa, a Dilma no segundo mandato foi outra completamente diferente. A Dilma no segundo mandato, que durou pouco, né? 2015 e 2016, a gente vai ter de novo a Dilma. O que ela vai fazer, galera? Tudo que ela estava fazendo aqui, percebeu que estava gerando más relações econômicas, ela vai cortar.
Então, ó, corte nos subsídios. Esse corte nos subsídios, principalmente, galera, na questão do combustível e eletricidade. Então, ô Dilma, eu estava fornecendo aqui para vocês, ó. Agora, o que ficou parecendo, de verdade? Como ela conseguiu se reeleger, assim, agora tem que consertar a economia, o negócio está indo pro buraco. Então, todos os programas econômicos sociais que eu tinha feito, que tinha dado certo, agora eu vou cortar, em nome da retomada, da atração dos investimentos estrangeiros. Para vocês terem uma noção, ela colocou como ministro da Fazenda, na época, um carinha chamado Joaquim Levy. Talvez vocês conheçam, porque ele estava até, ano passado, estava no governo Bolsonaro também, tá? Não como ministro da Economia, mas como presidente do Banco Central, se não me engano. Esse cara, um dos mais conhecidos liberais da economia. Aí quando a Dilma colocou ele, falou assim, como assim? Ela está colocando um liberal para comandar o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda? Então ficou até uma coisa meio contrassenso, assim. Ela cortou todas as políticas que ela estava fazendo, e se ela corta, incentiva combustível e eletricidade, isso fica mais caro, consequentemente, isso vai gerar inflação para o país, e de verdade, não existia mais clima para ela continuar. O Congresso, totalmente insatisfeito dela ter sido reeleita. Era praticamente assim, sabe? Tipo, como que colocar a Dilma de novo? Olha tudo que ela fez de errado, olha a crise que ela está tratando, como que ela fez de errado. O Congresso, ele começou a adotar coisas que, aliás, esse Congresso já está fazendo novamente. Olha como é interessante, a gente vai observando as coisas aqui. O Congresso Nacional começou a criar as chamadas pautas bomba. O que seria essa pauta bomba, né, que o Congresso está fazendo? Pauta bomba, porque assim, a gente sempre coloca geralmente a culpa no presidente, né, como se o presidente fosse uma espécie de ditador do país. Quem define o orçamento da União não é o governo federal, o executivo. Quem define o orçamento da União é o legislativo, é o Congresso, é a Câmara dos Deputados e o Senado. Se o Congresso criar uma lei, assim, olha, presidente, o STF ele pode barrar também, claro, tá, mas vamos extinguir o STF, fingir que não existe. Foi meu Bolsonaro a minha fala aqui agora, extinguir o STF, né? Mas, ó, vamos falar, galera, que a gente tem o Congresso aqui no momento, tá? O Congresso vai lá e aprova, por exemplo, que o presidente tem que gastar, não, 70 bilhões por ano em educação, que é o que o Brasil gasta mais ou menos. Tem que gastar 300 bilhões por ano em educação. O Congresso pode fazer isso? Pode, galera. Se for aprovado, pode. Só que aí, quem vai se ferrar para conseguir pagar essa conta é o gerente do país, que é o Poder Executivo. O que o Congresso começou a fazer durante o governo Dilma? Sabendo que ela tinha uma dificuldade muito grande para governar e querendo sim prejudicar o governo dela, eles foram lá e aprovaram pautas bomba. Pautas bomba seria assim, Brasil está em crise? Não faz mal. Vamos criar mais gasto. Aumentou o salário do Poder Judiciário, aumentou o salário do Poder Legislativo, aumentou os gastos públicos, tudo para quê? Para que o Brasil não tivesse uma governabilidade, tá bom? A Dani está perguntando, professor, explica de novo o que gerou a inflação. Eu diria, Dani, que são duas coisas. Primeiro, o Brasil não estava recebendo investimentos estrangeiros. Essa alta atuação do Estado na economia e tal, o Brasil não estava muito bom para esses investimentos estrangeiros. Só que o preço não aumentava tanto, né? O preço das coisas não aumentava tanto porque o combustível e a eletricidade eram deixados mais baratos propositalmente pelo governo federal, pela Dilma. Só que isso estava acabando com a conta pública do Brasil, com as contas públicas do Brasil. Então, o que a Dilma fez? Quando ela foi reeleita, ela cortou os subsídios, ela cortou o financiamento, o deixar mais barato o combustível e a eletricidade e repassou todo esse aumento para a população. E aí a inflação chegou a 11%, 12%, 13% ao ano. Uma inflação bastante grande. Tá? Aprovação dessas pautas bomba. Fato é que não existia mais governabilidade. Aí, a gente percebe que quando não existe governabilidade, a gente começa a ter alguns rumores. E olha que interessante, né, traçar o paralelo que acontece hoje. Os rumores sobre o processo de impeachment. Já era discutido um processo de impeachment. E o processo de impeachment, muito mais que um processo jurídico, ele é um processo político. A gente vai entender o porquê. Mas antes disso, ó, tira um print aqui. Vocês têm dúvida, galera, até agora do que eu falei?
Não? Fala aí, Professor, Leite, pode falar. Pode falar. como que estava a América do Sul nesse contexto? Errado também. A América do Sul, nesse momento, ela já estava passando por uma guinada à direita, uma direita liberal. Praticamente todos os países, David, passaram pelo mesmo processo que o Brasil. Então, os anos 2000, anos de bonança econômica, anos interessantes e tal. Só que o Estado atuando muito na economia. Enquanto as commodities estavam valendo bastante, beleza. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que também se fez bastante presente nos países da América Latina e no Brasil também, foram os casos de corrupção. Tá? A Dilma, pelo menos pelo que a gente sabe, não teve nenhuma participação direta nos casos de corrupção. Ela teve sim um caso de improbidade administrativa, que é quando você administra mal o país, na questão de Passadina, daquela refinaria que a Petrobras comprou, que não deveria ter comprado, tal, enfim. Mas os casos de corrupção também foram muito grandes. Isso aconteceu em praticamente todos os países da América do Sul. Então, a Argentina já estava mais liberal, o Uruguai também já estava se tornando um pouco mais liberal, o Chile também, o Piñera também já tinha sido eleito, um governo mais liberal. Então, todos os governos de esquerda, um a um, eles estavam saindo, justamente porque eles foram bons nos anos 2000, mas tiveram um desajuste fiscal muito grande. Então, Beleza, professor, valeu. Você pode Pode falar. explicar o que foram as pautas bomba, por favor? pauta bomba é quando o Congresso cria uma lei que vai ferrar o orçamento da União. Tá? Eu vou dar um exemplo. Ó. Vocês viram que recentemente o nosso Congresso ele criou um plano chamado de Plano Mansueto. Vocês se ligaram nisso aí? Isso é uma coisa que foi aprovada, se não me engano, semana passada. Tá? O que foi esse Plano Mansueto? O Plano Mansueto, porque a gente sabe assim, isso é uma coisa que a gente até já discutiu no curso. Dentro do nosso orçamento da União, mais ou menos, tá? 65% a 70% do dinheiro vai para o governo federal, 20%, 25% vai para o governo estadual e sobra 10%, 5% para o nosso governo municipal. Só que o município e o estado, eles têm várias atribuições. É muito caro para eles ficarem sustentando saúde, zeladoria, educação, hospital, prisão, enfim, um monte de coisa, tá? Então, os estados e municípios hoje, eles estão completamente endividados, sem capacidade de investimento, porque eles arrecadam muito pouco do orçamento que é gerado pela União. O governo federal fica com tudo, praticamente, e os estados e municípios muito poucos. Qual que é a ideia? O ideal seria fazer uma reforma do Pacto Federativo, fazer com que os estados e municípios fiquem com uma fatia maior do orçamento que é gerado, né, do PIB que é gerado. Mas como isso é complicado de mudar, porque isso está na nossa Constituição, deveria vir por uma PEC, tem gente até que fala que é inconstitucional fazer isso, enfim. O que o governo federal queria aprovar era um negócio chamado de Plano Mansueto. O que seria esse Plano Mansueto? Estados, eles vão poder renegociar suas dívidas, tendo como garantia de pagamento a União. Porque pensa assim, ó, você não pode, aliás, ter uma... por exemplo, pegar o Dória. O governo de São Paulo está endividado. Ele pode pedir dinheiro emprestado para o banco? Não pode. É proibido fazer isso. Tá? O governo estadual e o governo municipal não pode se endividar com bancos. Quem tem que fazer isso é o governo federal. Então, a ideia, com esse Plano Mansueto, é que o governo federal pegaria uma dívida, pagaria a dívida com os estados e municípios, desde que os estados e municípios promovessem reformas econômicas. Que tipo de reforma, professor? Reforma no sentido de privatizações, corte de gastos públicos, queda dos salários e por aí vai. Isso era o original. O que foi aprovado na semana retrasada foi um plano Mansueto sem contrapartida. Ou seja, o Congresso, ele aprovou um plano, isso pode ser vetado pelo Bolsonaro ainda, tá? Ele não vetou, mas provavelmente ele vai vetar. Só que se ele vetar, ele vai prejudicar ainda mais a relação que ele tem com o Congresso. Esse novo plano Mansueto seria os estados, eles teriam empréstimos garantidos pelo governo federal, mas sem a necessidade de contrapartida. Então, basicamente, você está falando assim, ó, Estado, pode gastar o quanto você quiser, sem fazer nenhum tipo de reforma econômica, porque o governo da União vai pagar sua dívida. E aí, você acha que o governo federal tem dinheiro para pagar essa dívida para os estados, sem uma contrapartida? Sem saber que eles vão adotar uma política fiscal mais rígida, controlar os gastos? Não tem como fazer isso. Então, isso seria um exemplo de pauta-bomba. Ou seja, o Congresso, ele aprovou uma lei que vai comprometer muito o orçamento da União. Muito. Isso seria uma pauta-bomba. Tudo bem? Agora eu entendi, prof. Obrigada. Imagina. E aí, descobriu-se. Meu Deus. A gente teve uma edição de créditos suplementares
também conhecido como as famosas pedaladas fiscais. Por que a Dilma sofreu impeachment? Todo mundo sabe, né? Obviamente que ela sofreu impeachment. Por que ela sofreu impeachment? Por isso aqui. Isso aqui foi considerado um crime de responsabilidade. Um crime de responsabilidade fiscal. Vamos entender, galera, o que é isso? Vamos. O Brasil já estava gastando muito dinheiro. Tá muito caro, tudo tal. Foi fechar o orçamento, fechando o orçamento, você não tinha dinheiro para pagar o Bolsa Família, programas sociais. O Bolsa Família ele custa por ano em torno de 32 bilhões. Tá? A Dilma não queria atrasar o programa do Bolsa Família, né, o pagamento do Bolsa Família. O que ela fez? O Brasil tinha o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. A Dilma foi lá, e são duas estatais, Banco do Estado. A Dilma foi lá, pegou dinheiro emprestado desses bancos, pagou o Bolsa Família. Quando ela conseguiu um novo orçamento, ela devolveu esse dinheiro para os bancos. O senhor pode fazer isso? Pode. Desde que você peça autorização para o Congresso. Desde que o Congresso autorize esse tipo de manobra. Esses créditos suplementares, que foi esses empréstimos com os bancos, também chamado de pedaladas fiscais, foram feitos sem autorização do Congresso. O Congresso considerou que isso era um crime de responsabilidade. O senhor tem uma dúvida? Isso é crime? Se você observar, logo depois que ela sofreu impeachment, isso já não virou mais crime, tá? Ela sofreu impeachment e isso deixou de ser crime. No primeiro ano do governo Temer. Na época, é uma discussão muito interessante. Galera, eu não sou advogado, tá? Não sou jurista, fato é. Mas tem muita gente que defende que isso sim é um crime de responsabilidade. Ela deveria ter pedido autorização para o Congresso. Tem gente que fala que não é um crime de responsabilidade. Mesmo que tenha sido um crime, eu costumo fazer uma associação bem interessante. Imagina que é como se a Dilma estivesse jogando uma partida de futebol e ela foi lá e, sei lá, para cobrar o lateral, ela colocou o pé dentro do campo. Isso é uma falta? Isso é uma reversão. Daí a bola tem que ir para outro time e tudo tal. É como se por ela ter feito isso, o juiz tivesse expulsado ela. Percebe? Essa é uma penalidade. Mas outros governantes fizeram exatamente a mesma coisa. A FHC fez, o Lula fez, todos os governantes fizeram. Nunca foi feito um pio contra eles. Por que que isso foi considerado, então, um crime de responsabilidade dessa vez? Porque o impeachment é um processo jurídico e político. Percebam? É uma discussão interessante, né? A pessoa foi golpe, não foi golpe e tal. Eu diria assim, que seguindo a Constituição, não foi golpe. Por quê, professor? Porque teve 2 votações na Câmara dos Deputados, 2/3 votaram. Teve 2 votações no Senado, 2/3 aprovaram. Então, assim, seguiu todos os ritos constitucionais. Teve, sim, um crime de responsabilidade. Pelo menos os juristas do Congresso, naquele momento, acharam que teve um crime de responsabilidade. Então, nesse sentido, não foi golpe. A grande questão é, por que que os juristas consideraram que dessa vez foi crime de responsabilidade? Por que que todos os outros governos fizeram exatamente a mesma coisa? Depois que ela sofreu impeachment, deixou de ser crime para que nenhum mais presidente seja punido por isso? E só dessa vez que fizeram com que fosse um crime de responsabilidade, percebe? Então foi golpe, não foi? De novo, fica a seu critério. Fato é, ela fazia um mau governo. Ela estava sendo impopular tanto com a esquerda, porque ela estava adotando políticas mais liberais, Joaquim Levy, ela colocou a Cátia Abreu para ser a ministra da Agricultura, que era conhecida como a ministra Motosserra, uma tentativa de agradar a bancada ruralista. Então ela estava tentando agradar os que antes odiavam ela, não conseguiu fazer isso, e estava desagradando o antigo apoio dela, que era a galera mais de esquerda. Ela já não tinha mais nenhum tipo de apoio pelas atitudes políticas que ela estava tomando. E o Congresso, então, detestava a relação que tinha com ela. Tá? Por conta disso, dessa edição de créditos suplementares, vista como um crime de responsabilidade fiscal, ela sofreu um processo de impeachment. E, aliás, é interessante vocês perceberem, né? O que foi feito contra ela? Toda vez que o presidente sofre um processo de impeachment, porque o impeachment não é só para presidente, né? Pode ser para outros cargos também. Ele tem que ficar 8 anos afastado da vida política, da vida pública. Eles deram, o STF deu impeachment para ela, mas falou que ela não precisava se afastar da vida pública. Como assim?
Por quê? Porque ela não cometeu crime. Se ela não cometeu crime, não deveria sofrer impeachment. Então, percebe? E aí, galera, a gente entra numa discussão bem interessante, que é a discussão sobre um republicanismo, uma república presidencialista ou uma república parlamentarista. De verdade, se fosse uma república parlamentarista, todo esse processo não teria acontecido. Mesmo no Brasil de hoje, tá? Se o Brasil fosse parlamentarista, não tô falando que é bom ou que é ruim, tá? Existem lá discussões bem interessantes acerca disso. Mas se fosse parlamentarista, não precisaria ter todo esse abuso, todo esse processo. Quando você tem, por exemplo, um primeiro-ministro que perde apoio do parlamento, o que é feito? Tchau, sai, pronto. É um processo muito menos dolorido. Agora, quando você tem uma república presidencialista, que você coloca um presidente por 4 anos ali no governo, tem que ser uma coisa muito séria para sofrer um processo de impeachment. Por exemplo, vamos pegar agora o caso do Bolsonaro, né? Se Bolsonaro fosse sofrer impeachment, por que ele sofreria impeachment? Tem 2 jeitos de você sofrer. Ou se for um crime comum, então, por exemplo, o Bolsonaro matou alguém. Não foi quem matou, pelo amor de Deus. Mas ele matou alguém. É um crime comum isso. O Ministério Público, ele vai lá, faz um pedido para o STF, e aí o STF vai julgar se foi um crime cometido ou não, né? Porque o presidente ele tem foro privilegiado, então a justiça que o julga é o STF, e aí, obviamente, ele pode ser condenado ou não, podendo até ir para a prisão pelo crime que ele cometeu, tá? E aí, obviamente, se ele está preso, ele sofre o processo de impeachment, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Ou se for por um crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade, ele pode ter, por exemplo, o que são crimes de responsabilidade? É improbidade administrativa dolosa, ou seja, quando o cara faz uma atitude ruim de propósito para prejudicar o próprio país, atentar contra a União. Então, por exemplo, quando você incentiva, não falando que ele fez isso, hein? Claro que não, mas quando você incentiva, por exemplo, protestos que pedem fechamento do Congresso, fechamento do STF, isso é um crime de responsabilidade. Quando você usa da máquina pública, que a gente chama de prevaricação, né? Então, sei lá, existe vou dar um exemplo, tá? Qual que é aí? Existe uma Polícia Federal. E aí você pede para essa agência de Estado para ela investigar mais um processo do que o outro, porque isso vai lhe trazer benefícios próprios. Isso é crime de responsabilidade também, tá? Quando você interfere em processos políticos de Estado, tá? Exatamente, né? Desligar o aquecedor da piscina também. Tô brincando. Mas, galera, o fato é, existem várias coisas que podem ser consideradas um crime de responsabilidade. Quando você tem um crime de responsabilidade, ele é muito mais difícil, exatamente, né? Até mesmo ser considerado, os projetos que ele fez sobre o Covid-19 também pode ser um atentado que a gente considera contra a União, isso também é um crime de responsabilidade, só que para isso ser feito é muito mais complexo. Se fosse um crime comum, é rapidinho, o Ministério Público entra na Justiça, o STF julga, pronto, beleza. Um crime de responsabilidade, pela má administração, como que ele tem que ser feito? Alguém, aliás, se você quiser, tiver capacidade para fazer isso, você vai lá, articula por escrito, né, um processo falando quais foram os crimes de responsabilidade que o governo cometeu, e você entrega isso para o presidente da Câmara, que no caso é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, para vocês terem uma noção, ele já tem 38 processos de impeachment protocolados na mão dele. Um deles feito pelo Ciro Gomes, aliás, tá? 38 processos de impeachment na mão dele. O Rodrigo Maia observa e fala assim, isso aqui é interessante, isso aqui não é tal. E aí, o que ele quiser, ele coloca para votação. Só se ele não quiser colocar para votação nenhum, não coloca. Aliás, é isso que está sendo feito. Desses 38, ele não colocou nenhum para votação. O ministro da STF, o Celso de Mello, já pediu explicações. O Rodrigo Maia, você tem tantos processos aí na sua mão, por que você não está colocando nenhum para votação? O Rodrigo Maia ele vai ter uma semana, isso foi feito na quinta-feira, se eu não me engano, para se pronunciar. Por que ele não está colocando para votação todos os processos de impeachment que estão na mão dele? E aí, isso vai passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para ver se tem legitimidade o que está sendo alegado naquele processo. Se tiver legitimidade, a Câmara vai abrir. A Câmara, que é dos 513 deputados. Se 2/3 em 2 turnos, então tem que ter 2 votações, 2/3 tem que aprovar. Aí vai para o Senado. Quando for para o Senado, o presidente já fica afastado, e aí o vice, né, vai comandando o país, e aí o Senado de novo, 2/3 em 2 turnos. Se for aprovado, aí finalmente o presidente é impeachmentado, digamos assim. Talvez vocês se lembrem o quão longo foi o processo da Dilma, né? Teve 2 votações na Câmara, aliás, uma das votações foi aquela lamentável que aconteceu, lembra? Que o Bolsonaro exaltou o Ustra. Pela memória do coronel brilhante Ustra, eu voto sim pelo impeachment, enfim. Ele era um daqueles 513 deputados que faziam parte naquele momento. Aí depois passou por 2 votações no Senado, e aí, finalmente, ela foi impeachmentada.
Tá? Por que eu falei para vocês que é um processo político muito mais do que jurídico? Porque jurídico você pode fazer qualquer alegação, mesmo que seja um crime pequenininho, digamos, que nem foi esse crime de responsabilidade. Se tiver interesse realmente que o Bolsonaro saia, existem inúmeras justificativas que podem ser consideradas um crime de responsabilidade. É só o Congresso agora considerar que existe um clima político, que eles não vão se queimar, que a galera realmente está odiando o Bolsonaro nesse momento, que abre o processo de impeachment e ele sofre esse processo. Pessoas, você acha que vai acontecer? Olha, vai ter que ter uma pressão muito grande da opinião pública. Por quê? Porque o Bolsonaro, recentemente, ele está se aliando bastante ao Centrão. Não sei se vocês repararam nisso, né? O Roberto Jefferson, que é um cara ligado ao esquema do mensalão, olha os caras que estão revivendo, hein? Vai estar na pasta trabalhista do Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto, também investigado por corrupção, vai ganhar o Banco do Nordeste, que controla bilhões de investimentos públicos. O Kassab também, ele vai ganhar cargos. Então, ele está tentando se aliar ao Centrão ali, para fazer com que o Congresso não vote o impeachment dele. Se tiver uma pressão popular, eu duvido que essas regalias que estão sendo dadas para o Congresso vão conseguir segurar para um possível processo de impeachment. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem... Letícia, pode falar aí. Ô, professor, são duas coisas. A primeira, no caso, o impeachment do Bolsonaro, de certa forma, não aconteceu ainda por conta do Rodrigo Maia? Também, tá? O Rodrigo Maia, para ter um processo de impeachment, tem que ter autorização do presidente da Câmara para iniciar. Se ele não fizer nada, o que pode acontecer é o STF, que é o nosso poder judiciário, exigir explicações, e aí, se em última instância, se o cara não der explicação, o STF obrigue a abrir um processo de impeachment, tá? Sim. Mas, que nem na época, eu lembro que até a galera, lembra que idolatrava o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha, na época, era o presidente da Câmara. Ele que liderou o processo de impeachment da Dilma, né? Ele que abriu o processo de impeachment contra a Dilma. Uhum. Entendi. A segunda coisa e se o Mourão assumir? Tipo, você acha que as coisas podem piorar? Então, Letícia, ó, aí vai muito da minha opinião pessoal, tá? Eu Tudo particularmente bem. É sensata, vale. Tá bom. Eu acho que o cara se tornar um general, né, que é o caso do Mourão, tem que ter muito estudo. Não é que nem o Bolsonaro, por exemplo, que ele saiu meio que até com desonra do Exército. Ele foi condenado por crime de terrorismo, ele não respeitava a hierarquia do Exército. Ele fala que ele é um militar, galera, desculpa, ele é um político, tá? Ele ficou pouquinho tempo na carreira militar e 28 anos na política. Você viu sobre o porte atlético dele? Então... Então, é verdade, histórico de atleta, né? Esqueci. Mas ele é muito mais um político, assim, do que provavelmente um militar. O Mourão, não. O Mourão, porque quando você vai se tornar um general, os generais que eles investigam toda a sua vida. O que você fez, o que você não fez, quais foram as suas notas na academia, se você tem algum tipo de ato de irregularidade. Se o Bolsonaro continuasse na carreira militar, ele nunca chegaria ao posto de general. Então, assim, mas com certeza mais competente e mais estudado que o Bolsonaro ele com toda certeza. Caraca, sei lá, tipo, eu vejo muito que as pessoas subestimam muito o Mourão. Sei lá, tipo, posso estar errada, claro. Talvez seja o meu meio que esteja tendo essa visão, mas, por exemplo, meu pai acha que as coisas vão piorar muito se o Mourão assumir. Acha que vai ser implantada uma ditadura, acha que as coisas vão, tipo, piorar muito, muito mais do que já tá agora, sabe? Porque ele acha que o Mourão não tem tamanha capacidade. Sei lá. Então, ele nunca exerceu nenhum cargo político, assim, né, Letícia? Então, não sei, tipo, a capacidade administrativa que ele tem. Mas, assim, inteligência, estudo, isso com certeza ele tem. E muito mais que o Bolsonaro, com toda certeza, tá? A questão, por exemplo, professor, você acha que o Brasil, então, vai voltar para uma ditadura e tal? Letícia, eu particularmente duvido que isso vai acontecer em qualquer instância. As pessoas que pedem por um AI-5, uma intervenção militar, é a minoria da minoria, tá? E hoje, um mundo muito mais globalizado, liberdades que são difíceis, talvez seja uma utopia, enfim, né, eu tô sendo inocente até, mas não há mais espaço para a ditadura no Brasil. Tá? Eu, pelo menos, não vejo o caminho possível para que isso seja feito. Várias lideranças do Exército já falaram que são contra a ditadura, inclusive o Mourão. Letícia, o Mourão, eu também não sei a postura que vocês têm, se é mais conservadora, se é mais progressista, mas o Mourão é até considerado um cara mais progressista socialmente. Por exemplo, o Mourão, aliás, foi uma declaração que pegou muito mal na cúpula do governo. Ele tinha tido uma declaração da Damares, lá, uma polêmica e tal, e falou assim, gente, vocês estão falando o quê?
a decisão do aborto ela tem que ser da mulher, não do Estado. Caraca. Imagina, no governo Bolsonaro alguém fala isso, percebe? Não estou falando que tá certo, tá errado, enfim, todo mundo tem as suas opiniões. Mas é uma política muito mais progressista do que, obviamente. Então, eu acho que ele se segura muito, assim, para expor suas opiniões, porque ele está no governo que é totalmente conservador, até mesmo reacionário. Mas eu penso que ele é mais competente, sim, Letícia. Tá? Acho que sim. Tá bom, obrigada. Imagina. Fala aí, David. Professor, crime de responsabilidade fiscal pode culminar em prisão também ou não? Então, se for doloso, né? Se for, ou seja, se tiver culpa, se o cara fez isso para realmente prejudicar o país, isso pode abrir um inquérito para ele ser preso. No caso da Dilma, por exemplo, não pode ser culminado em prisão, não. Não. E no caso do Lula, tipo, como que foi? Então, é que o Lula não sofreu nenhum processo de impeachment, né? Mas o que o Lula foi investigado depois que ele tinha saído do governo é porque ele montou um esquema muito, assim, ruim para o Brasil, tá? Muito maléfico para o Brasil. Não foi só ele, obviamente, foi todo o Congresso, mas ele, inclusive, fazia parte ele também. Qual era mais ou menos a ideia, o David? Você tinha, por exemplo, vamos fazer uma licitação, vamos construir uma estrada. O Brasil, aliás, como tinha muito dinheiro, construía muitas coisas. Então, vamos fazer uma estrada, por exemplo, uma rodovia. Aí você tinha, como que geralmente funciona? O Estado abre uma licitação, fala assim, gente, quero construir uma rodovia. E aí vem uma série de construtoras, assim, sei lá, a Andrade Gutierrez, a Odebrecht, enfim, fala assim, olha, governo, eu te ofereço esse preço para ter essa qualidade. E aí, como deveria acontecer num país republicano? O governo pega todas as propostas que chegam até ele, vê qual empresa é mais confiável, qual empresa que oferece o melhor produto ao menor preço. O que estava acontecendo? Primeiro que todas essas empresas que ofereciam as propostas, elas faziam o que chama de cartel. Então, ao invés de elas ficarem concorrendo entre elas para ver quem oferece o menor preço e o melhor produto, eles ficavam fazendo uma espécie de combinadinho entre elas. Olha, dessa vez eu que vou ganhar, hein? Eu vou jogar esse preço alto, oferecer um serviço ruim, mas eu que vou ganhar. Da próxima vez é você que ganha, da próxima vez é você que ganha. Isso vai ser uma espécie de combinadinho entre elas para ganhar muito dinheiro e oferecer um serviço péssimo. Várias empresas, inclusive, já foram condenadas por isso. Tá? Pra você ter uma noção, a Odebrecht, ela tinha o setor de corrupção dentro da empresa. Imagina, você trabalha, eu sou vice-presidente da corrupção aqui, imagina, tem isso, né? Mas isso existia na Odebrecht. E várias coisas contavam com a participação de políticos. Dizem que o Lula era um desses políticos, tá? O que ele fazia? Então, por exemplo, quem ofereceu o melhor serviço não foi a Odebrecht, mas a Odebrecht é a que pagou 10% para tal político, tal político e tal político. Então, as escolhas não eram feitas pela questão meritocrática. As escolhas eram feitas de acordo com o benefício que cada empresa dava para o cara que escolhia. Uma espécie de, como se você estivesse comprando o cara, tá? Dizem, né, que o apartamento no Guarujá, o triplex, né, do Guarujá, e o sítio em Atibaia foram duas dessas recompensas que empresas deram para ele em troca de ganhar algum tipo de licitação, tá? Isso que foi o escândalo, né, da Lava Jato, do Petrolão, tal, enfim. Basicamente, essa é a ideia. Você tem o poder público escolhendo as pessoas para fazer determinada obra de acordo com o que cada empresa fornecia de dinheiro para a pessoa que escolhia. Infelizmente, isso é bem comum no Brasil, tá? Bem comum no Brasil, infelizmente. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalhava com aterro sanitário. Ele tinha uma empresa que, enfim, fazia gerenciamento de aterro sanitário e tal, e ele trabalhava muito com licitação para cuidar assim e tal. Ele falava que basicamente, e era tudo prefeitura, né? Quem cuida é prefeitura. Imagina que chama muito menos atenção do que o governo federal. Então isso acontece muito. Então ele falava, né, que a empresa dele, do pai dele, enfim, só conseguia ganhar os projetos, mesmo oferecendo os melhores serviços, se molhasse a mão de quem estava escolhendo. É uma prática muito comum no Brasil. Não estou defendendo, tem que ser preso, claro, se realmente for provado, né, que ele fez. Mas é bem comum, David. Ok, valeu, professor. Eu pensei que era só crimes que não eram de responsabilidade fiscal, mas tudo bem, obrigado. Prof, no caso do Collor. Do Collor. Que também foi um impeachment, não foi? Foi, vou falar, eu aproveito. Só que fala aí, Breno, antes, rapidão. Professor, eu gostaria de saber qual que é a função do PGR. Bem interessante, tá? A PGR é a Procuradoria-Geral da República. É como se fosse um advogado da população brasileira, tá?
É meio irônico porque quem escolhe o advogado, né, geral da União, que no caso é esse advogado master, que é quem vai ser o advogado da população, é o presidente. Ou seja, hoje a gente teve, né, o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele abriu um processo para julgar no STF se tudo que o Moro está falando é verdade ou não. Quem escolheu o Augusto Aras foi o próprio Bolsonaro. Isso é uma das coisas meio escrotas que a gente tem no nosso governo. E não do Bolsonaro, de qualquer governo, né? Quem escolhe o advogado, que aliás pode acusar o presidente, é o próprio presidente, tá? Mas, já resumindo, então é como se fosse um advogado da população, o cara que vai fazer representação contra o governo e por aí vai. Então, é porque desculpa te cortar. Pode falar, Não, era Silvio. porque eu sei que o PGR é indicado para presidente. Aí eu vi que eu estava lendo umas notícias, vi que ele tinha aberto um monte de processo, um monte de acusação contra o presidente no STF. Eu falei, mas ué, se o cara é indicado pelo presidente, aí eu fiquei na dúvida, mas obrigado. Não, mas assim, é que eu acho que a coisa ficou meio tão evidente assim que teve que fazer alguma coisa, percebe? Senão, se o advogado, se o Procurador-Geral da República não fizesse nada, acho que ia afetar bastante a credibilidade, entendeu? Mas realmente, é o presidente que indica. Respondendo a Ana, né, sobre o Collor, mesma coisa, né? O Collor, ele sofreu o processo de impeachment, foi um crime também que ele tinha feito, mas que a materialidade que ele tinha de desvio de verba era um Fiat Elba. Imagina, né? Olha, a gente reclama do Maluf, cara, corrupção pequenininha, né, na época. A gente achava que, nossa, Maluf e tal. O Collor também, a corrupção que ele fez foi pequenininha, digamos. Só que, em compensação, ele fazia um péssimo governo, né? Tinha congelado a poupança, estava no processo de não conseguiu controlar a inflação. Então, percebam que tinha um motivo político, mas um motivo, aliás, tinha um motivo jurídico, mas o motivo político era muito maior. A única diferença é que o Collor ele não sofreu impeachment, né? Ele renunciou antes de chegar no processo de impeachment. A Dilma, efetivamente, foi a única que ficou, né, até o final do processo de impeachment. Tá bom? Fala aí, David. Professor, aproveitando a pergunta do Breno, tipo, eu tinha visto isso e mais a OAB. Qual que é a função da OAB? Então, a OAB, na prática mesmo, ela é só um órgão de regulação dos advogados. Mas como é um órgão muito importante, então, geralmente, quando tem alguma questão jurídica envolvida, ela emite sua opinião. Mas é questão, assim, de opinião pública, David, não que ela possa efetivamente fazer alguma coisa. O que ela pode fazer, no máximo, é fazer um processo de impeachment e levar para o Rodrigo Maia. Isso pode fazer, mas qualquer pessoa, qualquer empresa pode fazer isso. Mas, assim, na prática, fazer uma coisa não pode fazer nada, não. Tá bom? Beleza, obrigado, professor. Imagina. Enfim, era isso, tá? Aí a gente teve, galera, a eleição do Temer, que teve o seu projeto A Ponte para o Futuro. Isso aqui a gente já discutiu, galera, nas nossas aulas de atualidades, tá? Então não vou ficar retomando isso aqui com vocês, porque a gente já discutiu. O que faz essa ponte para o futuro? Basicamente, as reformas econômicas, lembra disso? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma administrativa e por aí vai. A única reforma que ele efetivamente conseguiu fazer foi a reforma trabalhista em 2017, que a gente já discutiu no curso, foi a nossa primeira aula, se não me engano. Não, mentira, foi a segunda aula. A primeira eu expliquei para vocês os órgãos de Estado. Tá? O governo do Temer fez isso. O Temer, cara, eu lembro, e aliás até virou meme, né? Tudo vira meme no país. Ele falou assim, gente, olha, eu tô saindo do governo, muito obrigado, né, por tudo que a gente fez, e vocês sentirão saudade de mim. Na época eu falei, olha isso, olha a autoestima do cara, né? O cara saiu com 2% de aprovação, todo mundo odiava o cara, e falando que vai sentir saudade deles. Não é que o Temer tava certo? Que a gente sente saudade do cara mesmo? Né? Beleza. Ok? E aí, a gente teve, galera, a eleição do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, galera, eu diria para vocês que ele foi embasado, teve, assim, uma questão muito forte em cima dele em 3 grandes bases para a sua eleição. Primeiro, em cima do liberalismo. E aí, com toda certeza, o Paulo Guedes é o grande cara em cima disso. O Paulo Guedes ele é conhecido, galera, por ser
ele é um economista da escola de Chicago, que é uma das escolas mais liberais do mundo. Tem o Milton Friedman, né, como um dos principais expoentes, tá? Um cara bem importante. O Paulo Guedes, ele trabalhou muito tempo no Chile do Pinochet, tá? Ele fez a política econômica, tal, num período que o Chile estava crescendo economicamente, claro, às custas de matança, né, essas coisas. Mas estava crescendo economicamente. Ele nunca veio muito para o Brasil, assim, ele ganhou muito dinheiro na Bolsa de Valores, especulando, etc. Mas, enfim, ele foi convidado e ele é conhecido como um cara bem liberal. Essa era a base que tinha, e muitas das pessoas que eram liberais o apoiavam. Ele foi eleito com uma base também do antipetismo, com toda certeza. Então, tinham muitas pessoas, principalmente no segundo turno, assim, não é que eu gosto do Bolsonaro, eu quero meio doidão, falava umas coisas meio, tal, mas, enfim, é melhor ele do que o Haddad. O PT é responsável pelos piores casos de corrupção da história, o PT deixou uma crise econômica, tinha Dilma, enfim, não sei o que lá, então foi eleito com essa base antipetista. Ele foi eleito também com uma base muito lavajatista. E aí, ter conseguido colocar o Sérgio Moro como ministro da Justiça foi uma coisa assim, que melhorou muito a sua popularidade. A gente sabe que a popularidade do Moro ela foi muito maior do que a popularidade do Bolsonaro. Sempre foi, tá? Lavajatista. E também uma política bastante conservadora. E que quando eu falo conservadora, entenda, galera, por muitas vezes até reacionária. Então existem várias bases que estão sustentando o governo Bolsonaro, tá? Por que o Bolsonaro hoje ele vem perdendo apoio? Pelo menos na minha concepção. Essa pauta liberal dele, cara, de verdade, vamos pensar, quem são os principais expoentes aí, do liberalismo? Partido Novo, MBL, sei lá. Temos aí os candidatos um pouco mais liberais. Esses caras continuam apoiando o Bolsonaro? Imagina, galera, eles apoiam o Paulo Guedes. Mas mesmo assim, o Brasil, por exemplo, vocês viram que está fazendo o novo plano Marshall brasileiro. Investimento, o Brasil gastando, os nossos cofres públicos gastando o que tem e o que não tem para fazer investimento em infraestrutura, não sei o que lá, para recuperar a economia brasileira. O Paulo Guedes está sendo deixado de escanteio. Galera, obviamente, você pega todos esses caras mais liberais que apoiavam o governo criticando. Então, liberalismo, nada. Lavajatismo, tá, Sara? O antipetismo, eu diria para vocês, cara, que existe hoje também, né, existem outros caras que também são antipetistas, que também não tem essa, por exemplo, você vai pegar, hoje existe, o cara poderia ter votado, sei lá, no João Moedo, o Ciro mesmo, né, que criticava bastante o PT, então acho que esse antipetismo, ele tá muito mais forte logo depois que a gente teve o fim do governo do PT. Hoje em dia, eu não acho que isso aqui é uma coisa que ganharia mais tantos votos assim para o governo Bolsonaro. O lavajatismo, de novo, né? E olha por que foi importante ou preocupante para o Bolsonaro ter perdido o Sérgio Moro. Porque ele representa isso aqui, ó. Se ele sai do governo ainda fazendo acusações seríssimas contra o Bolsonaro, seríssimas, tá? De interferência na Polícia Federal. Aliás, vocês viram as notícias que estão saindo. Hoje mesmo saiu uma notícia que o Bolsonaro não só interferiu na Polícia Federal, como interferiu também em altos comandos do Exército. Que também, galera, é uma coisa assim, está usando o seu poder de governante para interferir no órgão de Estado. Isso é bastante perigoso, isso é antidemocrático completamente, tá? A gente está tendo, por exemplo, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bananinha, né, que nem o Mourão falou, sendo colocados como responsáveis pelo tal do gabinete do ódio, que também é crime fazer isso, crime de responsabilidade. O que seria esse gabinete do ódio, professor? O governo federal, o Bolsonaro, ele pega dinheiro público para pagar pessoas que basicamente ficam ali nas redes divulgando fake news. Fake news sobre pessoas que reclamam do Jair Bolsonaro ou fake news que exaltem, né, o presidente Bolsonaro, tá bom? Isso seria uma espécie de gabinete do ódio. Olá, Reatismo, então. Você está escrevendo. O Flávio Bolsonaro, né, que também vocês viram, uma denúncia do Ministério Público da esquema da rachadinha do Queiroz. O que é esse Queiroz aí, né? Eu acho que é bem interessante, galera. Deixa eu só ver a operação aqui. Tá, dá tempo de eu falar. Acho que foi bem interessante no discurso que ele fez. Interessante assim, trágico, tá?
que provavelmente vocês viram, né, o pronunciamento que o Bolsonaro deu quando ele foi reclamar do Sérgio Moro e tal. E aí ele começou a comentar sobre a questão do Queiroz. Tipo assim, gente, ó, Queiroz é meu amigo, mas sei lá, o que se ele fez de errado, ele tem que pagar. Não é assim, galera, tá? Não é assim. O Queiroz, ele foi chefe de gabinete do Bolsonaro, foi chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro. Existem várias suspeitas. O COAF, que, aliás, quando o COAF divulgou isso, o Bolsonaro praticamente aniquilou o COAF, jogou lá no Banco Central, tirou cargos concursados, é tudo cargo indicado agora, tudo aparentemente para não fazer maiores investigações, denunciou um esquema gravíssimo de corrupção. Mais ou menos qual que era a ideia? O que é esse esquema de rachadinha, né? A rachadinha é assim, quando você, sei lá, sou deputado federal, eu tenho meu gabinete, eu posso colocar um monte de gente no meu gabinete, eu posso colocar, não sei exatamente o número, tá? Mas eu vou colocar que são 10 pessoas do gabinete. Cada uma dessas 10 pessoas ganha um salário de 10 mil reais. O que eu faço? Eu nomeio 10 pessoas e falo assim, ó, 5 pessoas aqui, não precisa nem vir, eu não preciso de 10 pessoas, só preciso de 5. Então 5 nem precisa vir. Vocês não vêm. Vai cair 10 mil reais na conta de vocês todo mês, porque vocês estão sendo empregados pelo meu gabinete. Só que desses 10 mil reais, vocês me devolvem 5 mil, pode ser? É bom pro cara, porque ele não vai trabalhar e vai acabar ganhando 5 mil reais sem fazer nada. E é bom pro deputado federal, porque ele vai ganhar 5 mil reais de 5 pessoas diferentes, sem a necessidade de ter o cara ali trabalhando, percebe? Isso é um esquema de rachadinha, também, infelizmente, muito mais comum do que a gente pensa, tá? E dizem, o chefe de gabinete da época era justamente esse Queiroz. E o Queiroz era o cara que organizava esse esquema de rachadinha. O Flávio Bolsonaro empregou parente do Adriano, que foi um dos mandantes também, né, da morte, miliciano e tal. O que é uma milícia, galera? Como se fosse uma espécie de poder paralelo. O que ficou definido também é que o Ministério Público está acusando o Flávio Bolsonaro desse dinheiro de rachadinha. Ou seja, esses 5 mil reais que ele ganhava de várias pessoas que ele empregava no seu gabinete, ele estava utilizando para sustentar prédios de milícias. A gente sabe que existe uma ligação muito forte do Queiroz, do Adriano, do Rony Lessa, todas essas pessoas com a família Bolsonaro e com as milícias. Então, assim, tá chegando mais forte. Vocês viram que ele até indicou recentemente, né, para ser o novo diretor da Polícia Federal, um cara que foi padrinho de casamento do Carlos Bolsonaro. Percebe? Então, assim, eu acho que se realmente efetivar essa indicação, o STF vai barrar. Espero que barre, né? Seria totalmente antiético. Você tirar um cara que o Bolsonaro falou, olha só, tem que tirar ele. Eles estão fazendo ali procurações contra 10, 12 ministros aqui, falando, tem que tirar mais um motivo para tirar ele. Aí vai lá e coloca um cara que é amigo dele na Polícia Federal. Eu, particularmente, acho que seria bem intenso, tá? Então, acho que vai ser barrado. Fala aí, Letícia. Já foi, professor. Desculpa por não baixar a mão. Então tá bom. Tá, desculpa. E o que sobrou ainda, galera, que eu acho que faz parte, né? É essa pauta conservadora, até mesmo reacionária do governo Bolsonaro. Isso aqui realmente são as pessoas que estão com ele. Você não vê o cara falando, eu acho impressionante, cara, tá? Como existem algumas pessoas que ainda defendem ele por conta das coisas que... quando eu não votei no Moro, eu votei no Bolsonaro. Não, ele tá roubando, mas é porque todo mundo lá rouba mesmo, então tem que ser assim, ele tá lutando contra o sistema, aí sim, tem que dar mais poder pro Bolsonaro. Isso aqui ainda apoia pesadamente o Bolsonaro. Só que, galera, de verdade, é uma questão muito pequena, isso aqui é muito pequeno. Isso aqui dificilmente vai conseguir sustentar ele bastante, assim, manter a sua popularidade. Professor, você acha que vai ter um impeachment? Eu, de verdade, galera, prefiro esperar uma semana para falar. Semana que vem, juro que eu comento com vocês. Eu quero ver quais vão ser as repercussões da troca da Polícia Federal, o que o Parlamento, né, o que o Congresso Nacional vai falar nessa semana, e juro para vocês que na próxima semana eu já dou uma opinião mais embasada. É porque todos os acontecimentos foram na sexta-feira. Então não deu tempo das repercussões políticas acontecerem, porque no final de semana ninguém trabalha, né? Enfim. Mas não deu tempo ainda de ter todas as repercussões. Quando eu tiver, semana que vem, juro que eu falo para vocês, de novo, né? A minha opinião. Beleza? Se tiver as dúvidas aqui, fala aí, Letícia. Professor, agora é real. A questão do Paulo Guedes, o senhor acha que é bem provável que ele saia também, assim como o Mandetta, o Moro? Porque há umas especulações, né, de que ele também possa abandonar o governo Bolsonaro. Mas o senhor acha que isso é provável? Então, eu acho que assim, até semana passada é possível que sim. Por quê?
porque estavam acontecendo reuniões de futuro da política econômica brasileira sem a participação do Paulo Guedes. A gente teve, por exemplo, aquele programa, o Plano Marshall Brasileiro, o Programa Pro Brasil. Ele foi criado pelo Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil, e pelo Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura. Ou seja, uma questão econômica sem a participação do Paulo Guedes. Então já estava meio com os rumores, né, que o Paulo Guedes estava sendo desautorizado, que não estava participando das discussões. Penso eu que se o Bolsonaro tiver um mínimo de habilidade política, ele vai tentar incluir novamente o Paulo Guedes nas discussões. Por quê? Porque ele sabe que o cara é um pilar importante do governo. Muita gente votou no Bolsonaro somente pela pauta liberal dele. Então acho que a gente vai ter que esperar de novo essa semana, Letícia. Acho que a semana vai dizer muito pra gente. Sim, Com as declarações, simplesmente, se ele der apoio ao Paulo Guedes, acredito que não. Acredito que ele, até porque o Paulo Guedes, diferente do Mandetta, que foi indicado pelo Centrão para ser o ministro da Saúde, e diferente do Moro, que não fez campanha com ele, efetivamente isso é verdade, o Paulo Guedes desde o começo estava com ele, né? Desde o começo, falou, não, eu vou ser o representante do liberalismo aqui no país, essas coisas. Então é um pouquinho diferente, Letícia. Imagina. Fala aí, David. Professor, desculpe, você vislumbra uma retomada da onda da esquerda, tipo, com essa queda do liberalismo, tipo, na América do Sul, ou não? Você acha que vai manter essa tendência? Então, eu acho que a esquerda está muito manchada, viu, David? Mas cada país é uma situação. Por exemplo, a Argentina, realmente, o Nestor e a Cristina Kirchner, no começo foram muito bons, redução da desigualdade social, só que eles, assim, causaram pessimamente a economia da Argentina. O que aconteceu? Recentemente, o Alberto Fernandes, que tem a Cristina Kirchner como vice, ou seja, o governo de esquerda, foi eleito. É difícil saber. Eu, praticamente, não acho, David, tá, que a esquerda vai voltar tão cedo para o Brasil. Eu acho que a tendência geral é a gente pegar governos mais de centro agora. A tendência. Mas, de novo, é especulação, David, não sei, tá? No Brasil as coisas são meio doidas. Daqui a pouco a gente coloca, sei lá, o Dr. Ray para ser presidente do Brasil. Tá bom? Professor, eu tenho mais uma dúvida, rapidinho. Pode falar. É que eu não entendi essa parte do conservador, porque conservador para mim é você manter o que já tá vigente. E, tipo, não seria, tipo, considerando o contexto da eleição dele, no caso, não seria você manter o que já estava antes? É isso que eu não entendi. Entendo. Ô, David, quando a gente fala... E exatamente, né? É que a gente... Muito essa questão conservadora, como na mídia, fala assim, o Bolsonaro é conservador e tal. Eu, particularmente, David, acho que você está seguindo, assim, na linha que realmente é o conceito mesmo. O conservador seria quando você... Qual que é a ideia de um conservador? A gente, principalmente quem é um pouco mais progressista, vê com muito maus olhos essa palavra. Um conservador, eu diria para vocês que é um cara cético. É um cara que não acredita em grandes revoluções. Então, por exemplo, para um conservador, uma Revolução Francesa foi uma coisa ruim. Por quê? Porque foi uma revolução muito abrupta, mudou muito, muito rápido as coisas. E toda vez que você muda muito rápido, você não sabe exatamente o que vai vir a seguir, tá? Um conservador, então, ele acredita muito na questão da democracia, ele acredita muito na questão das liberdades individuais. É um pensamento, assim, interessante, tá? Para mim, o que o Bolsonaro apesar de na mídia estar sendo colocado como conservador, eu não acho que ele é um conservador. Imagina, um conservador que fala de ditadura, isso não é conservadorismo. Para mim, isso é reacionarismo. Ou seja, quando o cara quer voltar para o passado. Por isso que eu coloquei conservador, que é o jeito que a mídia fala, mas, na minha opinião, e acho que você concorda comigo também, David, que é muito mais reacionário do que conservador. Tá bom? Tá. Perfeito, professor. Obrigado. Imagina. Deixa eu ver aí. Fala aí, Esther. O fato dele ser conservador, ele não é muito apoiado pelos militares. O Que é o que faz... O fato dele ser conservador, ele não é apoiado pelos militares, que é o que faz ele ter força no governo. Também, acho que sim, tá, Esther? Acho que os militares eles sempre apoiaram bastante, né, o governo Bolsonaro. Penso eu que algumas políticas recentes podem fazer com que ele esteja perdendo esse apoio, mas também essa base do militarismo ela sempre foi bem importante. Sim, eu concordo com você, Esther, concordo. Fala aí, Renata. Professora, uma pergunta. Quando ocorreu o impeachment da Dilma, o Brasil ficou caótico, né? E o nosso cenário não é muito dos melhores. Qual a previsão, assim, se acontecer com o do Bolsonaro, assim? Olha, eu acho que, assim, da mesma maneira que... Lembra quando teve o impeachment da Dilma, o Brasil foi inundado de protestos, tal, porque a base petista é muito grande ainda, né? Principalmente na época do impeachment da Dilma. Ainda mais pelos motivos que levaram o impeachment. Falar, foi golpe e tal, essas coisas.
se acontecer realmente, acho que o Brasil ele vai ter um período de protestos muito grande, o que pode culminar em aumento do dólar, aumento da inflação, desemprego, enfim. Mas, então, o cenário não é nada bom, assim. Pelo menos, eu vi uma pesquisa, acho que era da FMI, se eu não me engano, que a previsão, mesmo sem impeachment, é que o dólar ele chegue próximo de 7 dólares ano que vem, em relação ao real. Isso sem impeachment. Imaginou se tiver um processo de impeachment, coisa que valha. Então, as previsões, elas não são nada boas. Para mim, assim, esse ano, com toda certeza, e ano que vem, já são anos perdidos para a economia brasileira. Se tiver que ter impeachment, que seja logo, pelo menos, para passar logo o processo. Agora ficar enrolando, processo longo e tal. Essa instabilidade não agrada a nenhum investidor estrangeiro. Então, é bem preocupante para a gente. Tá bom? Cara, acho que era mais isso, então, tá? Então, não deu tempo, né, de falar sobre a Coreia do Norte. Semana que vem, aula de atualidades sobre a Coreia do Norte. Vou falar para vocês. A gente vai ter certeza, né, se o Kim Jong morreu ou não também. Acho que vai ser interessante. Aí a gente já discute, belezinha? É isso aí, galera. Beijo, abraço e tchau. E até a próxima aula. Quem não tirou o print, ó, quiser tirar, tira o print aí. Beleza, galera. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Obrigado. obrigada.